Olá, boa noite a todos. Hoje vamos começar mais uma live sobre as perdas. Como enfrentar e vencer a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento, de um trabalho, um sonho que se frustrou, especialmente na véspera do Dia dos Finados, onde as pessoas se entristecem muito, onde as pessoas se abatem muito. É uma data muito triste para algumas pessoas. E Deus tem me ajudado a vencer, a superar. Por isso eu quero dividir essa palavra com você. Chama os seus amigos que estão enlutados, os seus amigos que passaram por uma separação, por um divórcio, você que recebeu um diagnóstico terrível, você que está passando por um momento de noite na sua vida. Deus tem uma palavra hoje para você. A perda é como uma noite nas nossas vidas. É como se escurecesse repentinamente. A palavra de Deus fala de uma guerra que Josué enfrentava em Josué 10, versículo 12, em que o sol parou e a lua se deteve, até que a nação se vingou dos seus inimigos. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Josué estava enfrentando uma guerra contra os seus inimigos, e faltava muito pouco para ele ter a vitória completa. Porém, começa a anoitecer, e a noite atrapalharia a vitória deles. A noite nos atrapalha de enxergar a luz, de enxergar o socorro, de enxergar a saída. Uma guerra à noite é muito complicado, mas faltava pouco para ele vencer. Porém, a noite se aproximava. E muitas vezes começa a anoitecer nas nossas vidas. Começa a anoitecer dentro de nós. Na guerra da vida, muitas vezes nós estamos tão felizes, ganhando, conquistando. Às vezes você está vivendo uma fase tão boa na sua vida. E nós sabemos que todas as coisas têm um tempo de início, mas nós temos dificuldade de aceitar o término das coisas. Nós temos dificuldade. E às vezes na guerra da vida você está ganhando, você está bem no trabalho, você está bem no seu relacionamento. De repente começa a anoitecer. A sua esposa sai de casa, o seu marido sai de casa. De repente você perde o emprego. De repente o seu sócio te abandona. De repente um diagnóstico terrível chega na sua família, para você ou para alguém que você ama tanto. A noite começa a chegar e o desespero toma conta do nosso coração. Às vezes você perde aquela pessoa que você amava tanto, que ela era essencial na sua vida. Essencial, e aí você perde o seu chão. Você não sabe como prosseguir sem aquela pessoa. Começa a anoitecer, é como se fosse uma força esmagadora dentro de nós, que traz sequelas físicas, sequelas emocionais. É como se fosse uma avalanche, principalmente o luto. É como se fosse uma avalanche. E é como se o nosso chão fosse tirado de nós. É uma avalanche porque parece que tudo começa a desmoronar. Você fala assim, meu Deus, começou a acontecer tudo junto, eu perdi essa pessoa, deu errado no trabalho, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo ao mesmo tempo. Quantas pessoas às vezes falam, meu Deus, o meu pai adoeceu, minha mãe adoeceu, eu perdi meu trabalho, aquela pessoa que eu amava morreu, e é uma força esmagadora, começa a tomar conta do coração. Por isso o salmista no Salmo 116 diz, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Essas cordas de morte, elas têm algo espiritual, uma opressão espiritual. Então a pessoa que às vezes passa por uma perda no relacionamento, no trabalho, ela começa a desenvolver a depressão, ela começa a ter crises de pânico, de ansiedade. São coisas que somatizam e te adoecem. E aí você acha assim, meu Deus, eu tô morrendo. Vem uma dor de cabeça, vem um mal-estar, vem falta de ar. E às vezes os médicos reviram a pessoa e a pessoa não tem nada. Mas na verdade ela está tendo uma crise de pânico, uma crise de depressão, uma crise de ansiedade, porque anoiteceu na vida dela. E ela não sabe lidar com a noite. Nós não sabemos lidar com a noite. Eu quero dar uma boa noite para todos vocês que estão aí. Dá uma boa noite para mim. Oi, Beth. Oi, Clotilde. Oi, Jerusa. Oi, vocês que estão me assistindo aí ao vivo. Boa noite para vocês.
Que você possa compartilhar essa palavra com quem está passando por esse momento tão difícil. Assim como quando alguém da família adoece, né? Às vezes está todo mundo bem, numa fase boa, alguém da sua família ficou doente, a tristeza toma conta de toda a casa, a angústia toma conta de toda a casa. E assim começou a anoitecer na vida de Josué. Boa noite, meu amor, tudo bem? Começou a anoitecer na vida de Josué. E o que a gente faz quando anoitece? Repentinamente nas nossas vidas. O que eu faço quando o meu chão é tirado repentinamente de mim? O que eu faço quando eu não sei viver sem aquela pessoa? O que eu faço quando a noite começa a vir? Quem pode deter a noite? Quem pode deter a depressão? Quem pode deter a ansiedade? Quem pode deter a angústia? Quem pode deter a tristeza? Não dá para controlar a noite. Mas então Josué, quando vê que a noite está se aproximando, ele diz: sol, detenha-te. Através da palavra dele, o sol para. Quem é que pode deter a noite dentro de você, se não for Deus? E aí você vai começar uma batalha com a sua mente. Porque a sua mente vai dizer: não vale a pena viver. A sua mente vai dizer: você está doente. A sua mente vai tentar te apavorar com pensamentos de morte. A sua mente vai tentar te esmagar com um passado que não deu certo. E você vai ter que começar a lutar com a sua mente, a lutar contra essa dor que está tentando destruir a sua vida. Ele fala: sol, detenha-te. Através da sua palavra, você começar a exercitar a sua fé e dizer: Deus, detenha essa noite na minha vida. Deus, detenha esse problema na minha vida. Através do seu clamor, através da sua oração. A minha família, quando a minha mãe se foi, tudo começou a desmoronar junto. Tantas coisas começaram a acontecer junto. Parecia que tudo ia desabar. E o nosso corpo começa a chorar de várias formas. Anoitece na vida da gente. Mas Deus tem um propósito na noite que chegou na sua vida. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Jesus, ele se importa com a sua dor. Em João 11, 32, 36, disseram assim: Jesus, o seu amigo Lázaro morreu. E Jesus permaneceu 2 dias na cidade onde ele estava ainda, depois de saber que o seu melhor amigo havia morrido. Quando Jesus recebe a notícia, ele se entristece, mas ele sabe que aquilo não era o fim de Lázaro, mas era para que a glória de Deus se manifestasse. Todas as provas que passamos têm glória para manifestar nas nossas vidas, tem crescimento de Deus. E Jesus está numa cidade quando ele recebe aquela notícia terrível: Jesus, Lázaro morreu, Lázaro se foi. E Jesus fica 2 dias no mesmo lugar. Só então que ele vai até o local onde Lázaro está. Ou seja, já fazia 4 dias que Lázaro estava ali no sepulcro. Naquela época o sepulcro era dentro de uma rocha, como uma caverna, e eles colocavam uma pedra e a pessoa ficava envolta em faixas como uma múmia. Quando Jesus chega, Marta e Maria dizem: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes quando você perde alguma coisa na sua vida, você questiona se Jesus está mesmo com você. Você começa a perguntar: será que ele está mesmo aqui? Porque se ele estivesse aqui, ele teria livrado meu filho. Se ele estivesse mesmo aqui, ele teria feito alguma coisa. Se ele estivesse mesmo aqui na minha vida, eu não estaria com essa doença. Jesus acalma aquelas irmãs e diz assim: mostra para mim onde ele está. E Jesus
Ele chora. Ele chora quando ele soube que o seu amigo estava morto. Porque ele sente a dor daquelas irmãs. Porque ele amava Lázaro, assim como ele ama você. E Jesus chora para mostrar para você que ele não é indiferente ao seu sofrimento. Que ele não é indiferente à sua dor. E aí Jesus pergunta onde colocaram ele. E eles disseram, vem, Senhor, e vê. Leva Jesus até o lugar da dor. Leva Jesus até esse lugar de morte. A gente precisa levar Jesus aonde anoiteceu na sua vida. Leva Jesus até esse sonho que se perdeu na sua vida. Leva Jesus até o sepulcro. Leva Jesus, conduz Jesus até esse lugar de dor. E aí ele chama algumas pessoas ali e diz assim, vamos remover essa pedra. Removam a pedra. E quando a gente perde alguém, quando a gente passa pela dor, é como se a gente estivesse envolto em faixas, igual essa múmia. Cercado de cordéis de morte, só pensando no pior, só pensando em tragédia, só pensando na dor, só pensando em tudo aquilo que nós não temos. E ali fica uma pedra bem grande, como a noite, parece que nada pode detê-la. Mas aí quando ele convida Jesus para ir até aquele lugar, ele chama alguns homens para removerem aquela pedra. Você precisa chamar Jesus até o lugar de dor e você precisa permitir que removam essa pedra. Muitas vezes as pessoas que vão ajudar a remover essa pedra é o amor da sua família, são os médicos. Você precisa de ajuda médica, você precisa se tratar. Os psicólogos, principalmente Deus. Porque as feridas que nós negligenciamos, elas crescem, elas aumentam. Nós precisamos buscar a cura. Nós precisamos buscar de Deus a resposta. Nós precisamos levá-lo até esse lugar de dor. A Bíblia também cita uma passagem em Jeremias 38:6, que é quando eles pegaram Jeremias, puseram ele dentro de um poço, eles desceram com cordas e não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Repentinamente Jeremias é lançado num poço cheio de lama, sem água. Muitas vezes acontece isso, como aconteceu com Josué. Josué estava lutando, de repente começa a anoitecer. Estava tudo bem, de repente Jeremias é lançado num poço escuro, cheio de lama, sem água. E a dor da perda é muito parecida com um poço escuro, com um poço cheio de lama, onde você tenta se movimentar para frente e para trás, mas a lama segura os seus pés e você não consegue ir para frente, você não consegue ir para trás. A dor começa a sufocar o seu coração, você não tem água, nada, parece assim, o Natal não é mais feliz, o meu Dia das Mães não é mais feliz, o meu Dia dos Pais não é mais feliz, eu não consigo ver alegria mais em nada. É um poço escuro. Só que Deus, que é um Deus de amor e misericórdia, Ele envia homens para tirar Jeremias daquele poço, para tirar Jeremias daquela lama, e Ele envia cordas. As cordas que levaram Jeremias até aquele poço eram cordas ásperas. Mas as cordas que retiraram Jeremias dali foram cordas onde foi necessário 30 homens. E aí que eu falo do papel da igreja na nossa vida. O papel da igreja foi fundamental, está sendo fundamental na minha restauração. O papel da igreja, o papel da família, o papel dos amigos, o papel dos médicos, anjos de Deus que são colocados nas nossas vidas, para que você possa se reerguer. As cordas que levaram Jeremias até esse poço eram ásperas, mas para resgatar Jeremias, Deus colocou cordas macias,
ungidas de óleo para sarar as feridas de Jeremias. Ele joga corda envoltas num bálsamo, corda envoltas de amor, porque ele sabia que Jeremias estava machucado. Às vezes a pessoa vai olhar para você, morreu, perdeu, a fila anda, arruma outro namorado, arruma outro casamento, arruma outro trabalho. A pessoa não sabe que você está ferida, mas Jesus conhece a sua dor. Ele não vai te tirar de qualquer jeito desse poço. Ele vai passar bálsamo nas cordas, vão ser cordas macias, para restaurar os seus machucados. As cordas ásperas levaram Jeremias até o poço, mas também foram cordas que tiraram Jeremias do poço. Aonde você foi ferido é aonde Deus vai te curar. Aonde você foi humilhado é aonde Deus vai te exaltar. Aonde você mais sofreu vai ser o seu testemunho que vai ajudar outras pessoas. São cordas cheias de amor. Não são mais aquelas cordas que te levaram para o abismo. São cordas que vão te tirar do abismo. Só que você precisa aceitar ajuda. Você precisa segurar na corda. Às vezes você diz, eu tô aqui, esse luto é isso. Talvez a sua dor é por alguém que se foi. Talvez porque alguém se matou, se suicidou na sua família e você tem medo dessa pessoa não ter alcançado a salvação. Porque é um pecado tirar a própria vida, mas muitas vezes a pessoa que tirou a vida, ela está doente. E Deus é justo. Então não fique pensando no pior. Não fique pensando no pior. Deus quer enviar cordas para resgatar você desse lugar escuro, cheio de lama e sem água. Deus colocou pessoas para te amar. Mas não é uma pessoa só, são 30 que vão tirar Jeremias dali. É uma igreja, é a palavra de Deus, é o amor dos seus pastores, dos seus líderes, é o apoio dos seus médicos, que vão te explicar o que está acontecendo com o seu corpo, com a sua cabeça, por que eu tô assim, com falta de ar, por que eu não durmo à noite, por que eu tô com insônia, por que eu tenho medo disso, por que eu fiquei assim, por que eu tô com pânico, porque você não soube lidar com a perda e anoiteceu na sua vida. Mas Deus quer enviar cordas ungidas, cheias de amor, para te tirar desse poço, para te tirar dessa cova. Deus vai enviar a corda, mas depende de você segurar nela. Depende de você aceitar. Você precisa sair do poço, você precisa aceitar a corda. Esse poço não é para sempre. Não é para sempre. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa separação deixou muitas feridas. Porque quando uma família se separa, é como se fosse uma morte. Quando o nosso lar se desfaz. Mas vai passar. Vai passar. E Deus vai te ensinar algo com isso. Tudo vem para o nosso crescimento. Aceite o amor de Deus. Aceite as cordas de amor. Sabe por quê? Você ainda tem no que se apegar. Você ainda tem. Eu me lembro, uma amiga, um pouco antes da minha mãe morrer, ela teve um sonho comigo. E essa semana eu tenho falado muito que Deus fala através de sonhos. E ela sonhou que vinha algumas pessoas na minha casa e quebravam todo o meu piso. Todo o meu piso. E eu chorava muito. E eu sentava e chorava e chorava. Estão quebrando meu piso. Estão tirando meu chão.
Mas de repente, chega um caminhão cheio de porcelanato e coloco aquele porcelanato no meu chão. Essa minha amiga, ela se chama Clarice. É como se anoitecesse, Deus tirou meu chão, Deus tirou minha mãe tão cedo. Mas através de tudo isso, eu tenho transformado essa dor em milagre. E um dia, numa das recordações do Facebook, ela falava: filha, sua dor vai ser o seu milagre. Depois que eu perdi minha mãe, eu passei a ter muito mais empatia pelo sofrimento alheio. Depois que eu perdi a minha mãe, eu comecei a entender as pessoas que sentem depressão, que sentem ansiedade. Depois que eu perdi a minha mãe, Deus começou a me levar a lugares onde estão os enlutados, onde eu posso sentir o que eles sentem. Depois que eu perdi a minha mãe, em todas as orações que eu participava, o Espírito Santo me tocava para abraçar pessoas e beijar pessoas que estavam de luto e eu não sabia. Mas o Espírito Santo sabia, e quando eu as abraçava, elas falavam: eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu filho, eu perdi meu esposo. Deus começa a transformar aquela dor e você começa a olhar para tudo que você ainda tem. Você tem um filho lindo, você tem uma irmã ainda, você tem um esposo ainda, você tem amigos ainda. E nós começamos a olhar somente para dentro do poço, esquecemos que tem vida do lado de fora, esquecemos que Deus ainda tem uma missão para nós nessa terra. Aceite as pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar. Aceite as cordas. Nós precisamos aceitar e tirar o foco da dor. Se recusa a viver dentro desse poço, precisa amanhecer dentro da sua vida. Neste sábado é dia dos finados. Eu sei que para você que perdeu alguém, esse dia é terrível. Porque você lembra da morte, você lembra da dor, você lembra de tudo que você passou. Mas ei, não é um dia para você ficar triste, chateado. Porque para quem crê em Jesus, a morte, a pessoa nunca morre para sempre. Quando ela encontra com o Criador, ela nasce para sempre. Ela nasce para sempre. E nós precisamos começar a tirar o foco da dor. Então aproveita esse dia dos finados. E ao invés de você se alimentar de tristezas, ficar olhando fotos, ficar olhando imagens, você pega esse dia e vai no orfanato fazer uma criança feliz. Vai no asilo visitar um idoso. Vai passear com a sua família. Vai no shopping comprar um presente para você. Vai fazer algo que te deixa feliz. Como que você acha que essa pessoa que partiu gostaria de te ver feliz? Continuando a vida, sabe por quê? Eu entendo, por exemplo, eu contei isso uma vez, o dia que a minha mãe morreu, eu entreguei a vida dela para Deus. E eu tive uma visão, um sonho, uma palavra que está em Cantares, onde o noivo leva a noiva para passear e vê que os seus frutos estavam prontos, maduros. E ele falou: eu senti o perfume dos seus frutos. E antes dela morrer, ela me deu um perfume de presente. Deus falou: seus frutos estão lindos, porque ela falava muito do amor de Deus. E quando o noivo chamou a noiva, ela disse assim: vem, meu amado, recebe os meus frutos, eu guardei para ti. Deus, ele determina o tempo das nossas vidas. Mas nós precisamos crer que se Deus permitiu que você continuasse vivo, é porque você tem uma missão. Porque você foi enterrado junto com essa dor. E não permita que essa dor, que essa perda leve mais nada da sua vida além do que Deus já permitiu. Não permita que essa dor leve também o amor que você tem do seu filho. Aquelas pessoas que estão ao seu lado, te impeça de ver que ainda tem pessoas para você amar. Jacó se recusou quando o amor da sua vida estava morrendo. Raquel estava concebendo Benoni, vai chamar Benoni, filho da dor. Ele disse não, vai chamar Benjamim, filho da felicidade. Jó também foi um homem que passou por muitas perdas, mas nessas perdas ele conheceu Deus. Isso se comprova no nome das suas filhas, Késia, Keren e Apuque.
Gemima, Gemima significa Espírito Santo. Késia significa beleza da oração na prova. E Queriapô, que significa contemplação de Deus na vida dele. Deus restituiu e deu a ele as filhas mais lindas de todo o Oriente. Deus restituiu as emoções de Jó. Nós não podemos deixar que essa perda leve mais nada de nós. Deus estava trazendo um piso novo. Deus estava começando um novo tempo na minha vida. E certa vez eu tive um sonho que eu estava num avião tão pequeno, aqueles aviãozinhos bem simples, e eu estava com a minha família, e a aeromoça falava, coloca o cinto porque vai ter muita turbulência, eu colocava o cinto e eu sentava ao lado do meu esposo e segurava nas mãos dele, e aquele avião sacudia sem parar, quando de repente eu começava a gritar, e a gente voava dentro daquele avião, quando de repente eu achei que aquele avião ia quebrar, espatifar e eu ia morrer. O avião pousa em segurança e eu vejo a minha família indo para um outro avião. Eles disseram, nós vamos mudar de avião, nós vamos para um avião maior. Quando a minha mãe se foi, é como se tivesse esse avião caindo. Meu avô adoeceu, muitas pessoas da minha família adoeceram, passaram por cirurgias, foram muitas lutas na saúde, parece que tudo foi desmoronando. Mas Deus, com tudo isso, nos ensinou, trouxe algo para as nossas vidas e nos fez crescer. Então não deixe isso apagar a sua vida, apagar a sua alegria. Às vezes você está chorando muito pelo que você perdeu e você esquece do que você ainda tem. Se você colocar o sal num copinho de água, ele vai ser muito amargo, mas joga esse sal no rio. A água doce de Jesus vai amenizar essa dor no seu coração. A saudade vai existir sempre, mas você ainda tem pessoas para amar, você ainda tem uma missão nessa terra. É preciso deter a noite, é preciso deter essa doença que está esmagando o seu coração. Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas é para a minha glória. Através de tudo isso, você vai se aproximar de Deus. Através de tudo isso, você vai aprender a amar mais as pessoas. Através de tudo isso, talvez esse trabalho que você perdeu é para que você passasse mais tempo com a sua família. Talvez Deus, algumas coisas bagunçaram para você mudar o seu comportamento, para você reorganizar a sua vida, para você tirar essa bagunça que tá, para você tirar os excessos, excesso de tragédia. Assiste só coisa ruim, assiste programa de morte, assiste só coisa ruim, anda só com pessoas que te enterram, anda só com amigos que te enterram, ouve só palavras negativas. E falta tempo com a família, falta tempo para fazer uma caminhada, falta tempo para cuidar da saúde, falta tempo. A gente precisa encontrar o equilíbrio para a nossa vida. Deus coloca pessoas para tirar aquela pedra e Jesus te chama para sair. Sai de dentro desse sepulcro, sai do meio das notícias ruins que você fica assistindo toda hora no jornal e você fica levando morte. Você vê uma tragédia no jornal, você manda o WhatsApp para todo mundo para contar, as pessoas vão ficar mais deprimidas ainda. Pega as notícias boas e compartilha, porque às vezes você está mandando aquela notícia para alguém que está pensando em se matar. Porque os dias são maus e nós precisamos ser caravana da vida. Jesus, quando ele encontra um enterro, ele vem cheio de vida e ele toca no morto porque ele vê a tristeza daquela mãe. Nós precisamos propagar a vida para o coração das pessoas. Sai dos amigos que te colocam em palavras negativas, saia das pessoas que te levam para baixo, saia dos contatos do passado, saia desse sepulcro. Se essa pessoa terminou o casamento com você e fez outra família, esquece ela. Esquece. Não fica procurando a página dela na internet, não fica se alimentando disso. Não se alimentando do que te faz mal. Saia dos rancores, de ficar tentando achar culpados. Eu poderia dizer muitas coisas, minha mãe morreu por isso, por aquilo, tem gente que fica achando culpados. Sim, eu sei que aquelas pessoas que foram assassinadas, as pessoas que tiraram a vida dela, vão ter uma sentença. Mas Deus é o dono da vida. Deus permite. Deus, ele é o dono de tudo.
Nós não podemos ficar brigando com Deus. Ah, porque foi o médico errou, porque se não fosse esse fulano, porque... Para de achar culpados. Aceita o que Deus fez. Aceita a vontade de Deus. O seu ente querido nasceu para sempre. Em breve nós vamos nascer também. Ele está num lugar onde não há dor e sofrimento. Mas nós ainda temos que viver. E o pior suicídio é o em vida. É a pessoa que está se matando em vida. Está se privando das alegrias, está se privando do amor, está se privando. Está esquecendo do seu filho que está ali esperando o seu carinho. Nós não podemos fazer isso. Mas só Deus pode deter a noite no nosso coração. Não é a hora da morte. Não era a hora da morte de Lázaro. Não era o momento de enterrar Lázaro. Por isso que Jesus vai até o sepulcro. Você ainda vai casar. Você ainda vai prosperar. E Deus vai te ensinar com essa perda irreparável que você teve. Você ainda vai sorrir novamente. Então, se você tivesse ido no lugar dessa pessoa, você gostaria que a sua família se reunisse e estivesse feliz no Natal? Então, pegue esse dia de finados e faz um almoço com a sua família. Vai numa praça, vai caminhar com a sua família. Vai ter um dia de amor. É isso que esse ente querido queria que você fizesse. Vai ter um dia de alegria. Vai ter um dia de paz. Vai ajudar alguém que precisa. Vai numa favela levar comida. Faça o bem para alguém que está precisando e que está vivo ainda. Muda o seu foco. Tira o foco da dor. Coloca o foco em Jesus. Não é a hora da morte. Deus é que pode transformar a dor em milagre. Em João 11,6 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O amor que você nunca recebeu dos seus pais, transforme em amor para os seus filhos. Ainda que você esteja morto, ainda que esse sonho tenha morrido, aquele que crê em mim viverá. Josué disse: para, sol, detém a noite. Jesus, detém a noite. Detém essa noite que está acabando com a sua vida. Porque aqui é passageiro. Aqui é tudo passageiro. Mas nós ficamos. Hoje eu estou aqui, você está aqui. Então, vamos fazer valer a pena? Vamos fazer valer a pena? Deus quer mudar a sua ótica dessa crise. Sabe, hoje quando uma pessoa desmarca comigo, eu tenho que procurar outra, eu falo, é um propósito de Deus, é uma pessoa que eu tenho que evangelizar. Quando o carro estraga, eu penso, não, Deus está me dando um livramento, porque lá na frente podia acontecer alguma coisa e eu vou ficar por aqui. Deus cancelou uma viagem minha no dia que eu mais queria. Eu fui em outro período e eu conheci uma pessoa para falar do amor de Jesus para ela. E eu falei, eu entendi porque Deus cancelou minha viagem. Todas as coisas têm um propósito, mas nós temos que olhar com os olhos da fé. Essa semana eu recebi uma mensagem que falou muito ao meu coração e eu acho que vai te fazer bem também. Quando a minha mãe faleceu, meu esposo operou da vesícula, minha sogra operou, meu vozinho adoeceu, foram várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Mas eu estava ali firme na igreja, firme pregando a palavra, firme recebendo a corda da minha igreja, cheia de amor, cheia de bálsamo, o carinho da minha família, do meu esposo, dos meus amigos. Eu aceitei as cordas e eu levei Jesus para esse lugar de dor. E quando eu escutei esse testemunho, eu achei muito lindo. Diz assim, é uma carta, e eu não sei quem é o autor, mas diz que ele era um escritor que estava na sua sala de estudo e ele pegou uma caneta e começou a escrever assim: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para tirar a vesícula. E eu lembrei do meu esposo, que tirou a vesícula um mês depois que a minha mãe morreu. Eu tive que ficar de cama um bom tempo.
Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor da morte do meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. E ao final ele escreveu: foi um ano muito mau. E talvez você esteja terminando esse 2019 e você vai dizer assim: foi um ano péssimo, foi um ano horrível, foi um ano que eu perdi, eu só perdi, saldo negativo, saldo menos. De repente vem a esposa, e quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, leu o que estava escrito no papel, saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso ter mais tempo para escrever com paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. O acontecimento não mudou o ponto de vista daquela mulher. É o mesmo acontecimento, mas com outro ponto de vista. É você olhar para o limão e fazer uma limonada. É você transformar a dor em milagre. Eu escutei do pastor Humberto Barbosa domingo dizendo: olha, na crise, enquanto uns morrem, choram, outros vendem lenço. A gente precisa vender lenço. A gente precisa transformar aquilo em algo bom, em mais amor pelo próximo, em mais empatia pelo próximo. Mas nós precisamos aceitar a ajuda da igreja, aceitar a ajuda das pessoas que mandam palavras de vida para nós, aceitar o amor, aceitar as cordas, porque não é hora de você morrer ainda. Então, quando Josué manda o sol parar, o sol para através da palavra dele e você vai dizer para sua mente: Senhor, o Senhor levou essa pessoa que eu amo tanto e um dia eu vou encontrá-la. O Senhor tem um propósito na minha vida. Então, o Senhor fez a sua vontade. Assim que você tem que pensar. Ele cumpriu o seu propósito aqui na terra. Então, agora tá batendo aquela tristeza, eu vou chamar meu filho, vamos pro parque, vamos passear, vamos lá, você mulher que gosta de fazer a unha, fazer o cabelo, vai passar um dia de beleza, tira um dia pra você, vai fazer uma massagem, vai pensar em coisas boas, aceita sair desse poço, aceita, porque não era a hora da morte de Lázaro ainda, não é a hora da sua morte ainda, não pense em atentar contra a sua própria vida, você tem uma missão. Você precisa ajudar pessoas com aquilo que você passou. Você precisa transformar essa dor no seu milagre, no seu testemunho. Deus, através das dores, nos fortalece, nos forja, nos dá estrutura. É isso que Deus quer fazer. E quando Ele chama Lázaro, muitas vezes você está aí. E Ele vai conversar com a morte. Mas já tem 4 dias. Mas Ele diz: se você crê em mim, Ele pode restaurar seu casamento. Se você crê nele, ele pode restaurar a sua vida, o seu sonho, você ainda vai realizar o seu sonho. Nunca é tarde demais. Você está envolto em faixas como uma múmia, faixas de dúvida, faixas de medo, faixas de depressão, faixas de mágoas. Libera o perdão, porque amanhã pode ser o seu dia. Não saia dessa terra com pendências com ninguém. Ame aquele que não soube te amar. Ame aquele que não soube te amar. Perdoe aquele que não soube te amar. Sai desse sepulcro. E quando Jesus fala: Lázaro, sai daí, Lázaro, sai desse lugar, é preciso remover a pedra. Então
Deus levantou seus amigos, Deus levantou a medicina para te ajudar a superar essas dores, Deus levantou psicólogos para conversar, para te ajudar, Deus levantou amigos, Deus levantou igreja e principalmente o Espírito Santo, porque a depressão são cordéis de morte, angústias do inferno, diz o salmista no Salmo 116, ou seja, coisas espirituais que você só vai vencer espiritualmente. Só que o salmista diz assim: volta minha alma ao repouso, porque o Senhor te fez bem. Coloca um caderninho na sua casa, escreva seus testemunhos, escreva suas vitórias. Lembre-se de tudo de bom que Deus já te fez. Alimente-se de coisas boas. Cada vez que você propaga, assiste uma coisa ruim, propaga aquilo, você semeia coisas ruins também e você absorve aquilo. E aquilo vai refletir na sua saúde. Mas quando você começar a entender, você vai ver que tudo tinha um propósito de Deus. E essa semana, mais uma vez, a minha amiga teve um sonho comigo e ela disse que me via na igreja, recebendo alguns irmãos, com uma roupa muito bonita. E eu dizia assim para ela: agora eu tenho roupas para o verão. E agora eu tenho roupas para o verão. Porque eu passei o verão muito quente e eu não tinha roupas. Eu não estava preparada para perder. Eu não estava preparada para a noite. Mas ela tem prazo para acabar. E quando eu disse: sol, detenha-te. Quando Jesus disse: Karen, sai do sepulcro. Deus está dizendo hoje para você: sai do sepulcro. Sai desse lugar de dor. Eu estou enviando cordas para te resgatar hoje. E tem esse louvor que eu gosto muito, que eu vou cantar um pedacinho para você adorar comigo, que é o louvor que a minha mãe se despediu de mim, para que o Senhor possa quietar a sua alma nele. E quando você achar que está caído, que vai desistir, Ele vai estar do seu lado, te sustentando, dizendo: vai ficar bem. A minha voz não está muito boa hoje, eu estou um pouco rouca, mas eu vou louvar Jesus. E eu sei que você vai louvar comigo. Eu vou me preparar aqui no... E eu quero que você aproveite esse momento para adorar comigo. E através desse louvor, que você possa convidar Jesus para entrar no seu coração. Hoje Ele quer entrar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto
o seu nome. Ele está te chamando para sair deste lugar. Sai, Lázaro, desse lugar. Sai do lugar de morte e venha para o lugar de vida. Quero agradecer a participação de todos vocês. Compartilhe essa live com quem está deprimido, especialmente nesse dia de finados. Depois vai estar disponível no YouTube para vocês no canal Karen Feitosa. É só se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações. Eu também estou no Instagram, no Karen.Feitosa. Muito obrigada pela participação de vocês. Que o Espírito Santo possa aquietar a sua alma. Minha mãe cantou muito essa canção para mim antes de morrer e ela disse: filha, não culpe ninguém por o que aconteceu. Deus sabe o tempo. Ela está com o Criador. Ela está no lugar mais lindo do céu. E um dia nós estaremos todos juntos novamente. Deus quer te dar roupas para esse verão. O Espírito Santo é a roupa certa para qualquer estação. Para as perdas do outono. Ele é a roupa certa para o rigor do inverno. Ele é a roupa certa para o calor das provas do verão. Ele é a roupa certa para você usar quando for primavera. E você testemunhar o que Ele fez na sua vida. Boa noite a vocês. Fiquem na paz de Jesus. Tchau.